Fala, meus caros RPGistas de plantão, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Vinícius Parisi e hoje a gente vai falar aqui sobre como ser um mestre bom de RPG de mesa. O que faz de um mestre bom? Né? Quais são as qualidades, as habilidades, o que você precisa para ser um bom mestre? Então, o que acontece? Provavelmente, se você já joga ou se você narra RPG de mesa, você já deve ter se perguntado se você é um bom mestre, ou se você seria um bom mestre se você fosse começar a narrar. É um questionamento que muitos mestres fazem de si mesmos, fazem dos seus mestres, né, que narram as campanhas das quais eles jogam e tudo mais. E aí fica essa dúvida, né? O que faz? Quais são as qualidades que compõem aí um bom mestre? Então, na minha visão, falando um pouco sobre isso. E só para explicar, né, essa vai ser uma série de vídeos onde a gente vai falar sobre diferentes coisas que você pode fazer no seu dia a dia para melhorar a sua mestragem, para ser um mestre melhor, para começar a narrar, se você tem dúvidas ainda sobre isso. Então vamos começar com uma definição. O que eu acho que faz de um mestre bom, realmente, né? Então eu acho que a principal coisa é a pessoa que vai mestrar entender que o RPG tem muitos aspectos e poder entender quais são esses muitos aspectos de uma forma mais consciente do que talvez os jogadores vão fazer, né? Então, o jogo em si ele tem, obviamente, as regras, né? Então, a partir do jogo mesmo, ali os monstros, os itens mágicos, as mecânicas, tudo mais. Então, esse é um aspecto. Você tem que entender disso, né? Você tem que saber entender o livro, poder ler ali as regras e captar elas com uma certa facilidade e transmitir isso durante o jogo para os seus jogadores, né? Então tudo que está contido no livro é um aspecto ali do RPG. Um outro aspecto que é importante, né, dentro ainda desse contexto que muitas vezes está contido no livro, é a parte do cenário. Né, onde se passam as aventuras desse RPG, onde que, né, vai ser esse mundo fantástico, às vezes é um mundo de fantasia, às vezes é um mundo futurístico, às vezes é o nosso mundo, né, se passa numa versão do nosso mundo, às vezes é um mundo criado, como eu falei, em um livro, às vezes é parte de uma aventura que é suplemento de um sistema maior, né? Então você conhecer isso e poder, né, ler adiantado de narrar uma campanha para poder entender como que funciona. Né? Então, nesse mundo, você vai ter deuses, você vai ter cidades, você vai ter toda uma ambientação, né? E às vezes esse cenário está dentro do livro de regras, está junto, mas muitas vezes é separado, ou talvez você vá querer criar o seu mundo e entender que mundo é esse que você vai jogar, né? No qual o grupo vai fazer parte das aventuras, é importante também, é um outro aspecto muito importante. E aí também existe aí o aspecto social, né? Obviamente o RPG é um jogo muito social. Então é a parte ali de boas relações com os jogadores, pontualidade para começar as mesas, a questão de você balancear ali as expectativas de todo mundo do grupo, tanto de você como mestre, quanto dos jogadores, né? E também ali o desejo dos jogadores com a mesa, né? O que eles querem, o que eles estão querendo com os personagens deles, o que eles colocaram de background ali, e você saber levar isso em consideração, você saber é, é, construir a sua campanha em torno disso para que os jogadores se sintam positivos, né? Se sintam bem de estarem jogando, se sintam que o que eles colocam às vezes num background de um personagem, ou o que eles falam, né? O que eles falam para você, o que eles comunicam para você e para os jogadores é levado em consideração, né? Essa boa relação, essa sociabilidade. Uh, mas aí o mais importante, eu acho, né, que dos aspectos todos, é o próprio mestre. O mestre tem que ter uma autoconsciência muito grande, porque você, né, você precisa estar em contato com quem você é e com o que você quer, com o que você gosta, para você poder entender assim quais são suas forças, quais são suas fraquezas na hora de jogar, né, o que você faz bem, o que você não faz e saber olhar para isso de uma forma objetiva, sem você ficar às vezes se autocriticando demais ou se auto-embelezando demais também, achando que você é a última bolacha do pacote, também pode ser um problema, né? E aí você saber olhar para isso, ter essa consciência, te ajuda muito. Além disso, é claro, pensando em si, né, na pessoa que vai narrar, você ter referências, você ter o interesse de estar narrando aquele jogo, né? Então, fazer porque, ninguém no grupo quis, então eu vou fazer. Não, você
tem que querer. Se você não tá afim, se você não se sente bem em estar narrando e você acabou virando o narrador porque ninguém no seu grupo narrava, isso pode ser frustrante. Então, às vezes, entender que você não gosta de narrar é importante. Às vezes, vale a pena você não narrar, vale a pena você procurar um grupo onde você possa jogar, né? Mas se você gosta, é importante, vai lá e busca aprender para poder, né, narrar bem ali para os jogadores, trazer uma boa experiência para você e para eles. Mas por último, a última coisa que eu acho que é importantíssima do narrador saber sobre ele mesmo é saber impor limites. Né? Não é ser cuzão, não é ser grosseiro com os jogadores, e não é também assim ser folgado, mas é você saber dizer, olha, isso pode, isso não pode, eu vou determinar aqui essa coisa que está acontecendo vai funcionar assim nesse momento, e você saber impor isso de uma forma respeitosa, mas tendo esse controle. Se você deixar os jogadores pisarem em cima de você o tempo inteiro e fazerem tudo o que eles querem, do jeito que eles querem, sem nenhum limite, você vai ter uma mesa muito caótica e que muito provavelmente vai te frustrar, porque você não vai conseguir preparar o suficiente, você não vai conseguir pensar o suficiente, você não vai conseguir improvisar o suficiente para atender 5 outros jogadores. Porque pensa o seguinte: o mestre está sempre em desvantagem. Ele é uma pessoa contra várias outras pessoas na mesa. Contra, sim, né? Em questão de opiniões, em questão de argumentação, você vai ter um grupo de pessoas que muitas vezes vai estar alinhado e vai estar trabalhando junto em um objetivo, e você vai estar sozinho, contrapondo muitas vezes o que eles vão trazer para você. Então, você saber impor limites é muito importante, né? O que é válido, né, de dizer nesse sentido é que, assim, você não precisa ser um expert em nada disso, né, em nenhum desses aspectos. Você não precisa, né, ser, assim, algumas dessas coisas, quando a gente fala de boas relações, a gente entra até num universo que lembra um pouco o universo de recursos humanos, né, de você saber falar com as pessoas, se comunicar, ter uma comunicação que não seja agressiva e tudo mais, né, sabe, ter esse reconhecimento pessoal e tudo. É, você não precisa ser um expert nisso. Você não precisa estudar isso. Né? Você não precisa estudar comportamento, psicologia. Você não precisa estudar nada disso. Mas é bom senso, é tato, é empatia, né? Você desenvolver essas qualidades para você poder trabalhar isso com seus jogadores. Né? E aí você também entender assim que você precisa reconhecer quando uma situação é um aprendizado, né? Quando as situações ali te oferecem oportunidades de você entender que, putz, tá, esse talvez não fosse o melhor caminho, eu poderia ter feito de uma outra forma. Ou, dessa vez eu vou fazer de uma outra forma porque numa mesa passada algo parecido aconteceu e a minha resolução não foi boa, né? Então você saber reconhecer isso, porque inevitavelmente você vai precisar aprender, você vai precisar evoluir. E é isso que vai fazer de você um mestre muito foda, né? Então esteja aberto a aprender, esteja aberto a ouvir o feedback dos jogadores, das pessoas com quem você, né, joga ali regularmente, para você poder aprender e aprimorar. Então não seja fechado também a essas informações. Tipo assim, se o jogador te criticar em alguma coisa, você fala assim que ele não gosta de uma determinada coisa que você faz como narrador, não leve isso pro pessoal. Tenta não levar isso pro pessoal, obviamente. Óbvio, depende de como o jogador também tá falando com você. Ele também não pode ser cuzão e grosseiro com você, né? Principalmente se você tá sendo respeitoso com ele. Mas tenta não levar pro pessoal e tenta, né, internalizar isso de uma forma positiva, que vai te ajudar a melhorar, certo? Então, seguindo essa linha, assim, de se autoconhecer e de entender que o RPG não é um bicho de 7 cabeças. Mestrar RPG não é um bicho de 7 cabeças. Você consegue, você vai conseguir, eu tenho certeza disso. Se você está querendo narrar pela primeira vez, se você narra e tem dúvidas se você está fazendo bem, eu tenho certeza que você está fazendo bem. Porque não é tão difícil assim. Mas, indo nessa linha, né, de se autoconhecer e de passar conhecimento, de passar aprendizados que eu tive, que eu já vi outros mestres também já tiveram, para que você possa se aprimorar, tem algumas coisas que talvez você queira saber, que você deveria saber, na verdade, antes de começar. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, certo? 10 coisas aqui, eu vou listar 10 coisas aqui que você precisa saber antes de narrar. Ou se você já narra, são coisas que talvez você precise ouvir, porque talvez você esteja se questionando sobre elas, ou talvez você ache que algumas delas são verdadeiras, são verdades absolutas do RPG, quando na verdade elas não são, certo? Então, nenhum mestre é perfeito, mas a gente sempre pode aprender
Então, vamos lá. Né? Em primeiro lugar, eu acho que a coisa mais importante, assim, é você entender que você não precisa saber todas as regras do jogo. Você não precisa decorar, você não precisa, sabe, ter devorado o livro, entendido tintim por tintim antes de começar a narrar. O livro está ali para ser consultado, ele serve para isso, né? Seja o livro, seja um PDF, seja se você está usando uma ferramenta digital que tem as regras lá, tá ali para ser consultado. Você não precisa estar com tudo aqui dentro da cabeça. E assim, a realidade é que o que você precisa de fato é entender os conceitos básicos do jogo. Então, por exemplo, se você está jogando D&D, o conceito básico são as rolagens. Como que funcionam as rolagens do jogo? É um D20 que você rola, você quer tirar o número mais alto e você vai somar com algum valor que está ali na sua ficha para atingir um resultado que o mestre vai estabelecer. Então o mestre vai dar uma dificuldade de um teste e a rolagem, né, tem que atingir igual ou maior que esse valor. Esse é o conceito básico do sistema. E o conceito também básico do sistema é fantasia medieval, né? Então, você vai ter magia, você vai ter monstros, você vai ter cidades que não têm a mesma tecnologia que a gente, né? Que vão estar mais parecidas com tecnologias antigas do nosso mundo, mas com um toque de magia, né? De fantasia ali, você vai ter outras espécies. Esse é o conceito básico. Isso é o que você precisa, assim. Você não precisa decorar tudo, você não precisa saber tudo de cor, né? E os detalhes você vai aprendendo com o tempo. Quanto mais você jogar, quanto mais você narrar, mais você vai decorar as informações. E isso serve tanto como jogador quanto como mestre. Você pega o livro básico do jogo como jogador e você querer ler tudo, entender tudo, é muito difícil, cara. É muito difícil. Vale a pena você ler ali as introduções, a parte onde ele te dá justamente essa parte mais básica do sistema, como que é o básico do básico que você precisa entender, e depois você lê a classe do personagem que você quer jogar. Você não precisa ler todas. Tem classes que são muito mais complexas para quem, principalmente para quem está começando. Então não vale a pena, às vezes, você se aprofundar tanto assim, né? Então você tem que ali saber, né, lidar com isso e, óbvio, consultar o livro. Tá lá para ser feito. Você não precisa ter vergonha de fazer isso, certo? Em segundo lugar, dentro dessa ideia de coisas que você precisa saber, é que, obviamente, o RPG é uma história coletiva. Então, o que eu quero dizer com isso? Porque é meio óbvio, né? Você está em um grupo, você está jogando, mas é que assim, o mestre não é o único responsável por contar essa história. Então, não se sinta na obrigação de ter que estruturar uma história do começo ao fim e forçar os jogadores a seguir um caminho específico. Dê espaço para os jogadores criarem as coisas deles. Dê espaço para os jogadores trazerem ideias para dentro da mesa, entendeu? Não tenta ser só você e botar todo o peso nas suas costas só porque você é o narrador. Dê espaço para os jogadores. E aí, assim, alguns sistemas vão te ajudar mais a dar essa liberdade para os jogadores, porque isso vai estar mais vinculado à mecânica básica do sistema. Outros sistemas colocam um pouco mais desse peso realmente nas costas do narrador, mas dê esse espaço. Não fique pegando, não tente pegar mais responsabilidades para você do que o necessário. E nesse caso, principalmente da história, você deixar os jogadores também participarem vai fazer com que eles se sintam mais pertencentes e vai fazer com que eles tenham uma experiência melhor com o jogo. Isso já vai fazer de você um mestre melhor logo de cara. Então não tenta ser esse mestre que controla tudo o tempo todo. Óbvio, você pode, né? Tem espaço para você fazer algumas manipulações ali, né, de como a história vai seguir, de consequências que você já pode ter, né, pensado anteriormente, meio que planejado e tudo mais. Você consegue fazer tudo isso, mas não se propor a fazer isso o tempo inteiro, porque senão você fica, às vezes, com muito peso, com muita responsabilidade, e você às vezes já tem outras coisas na sua vida para se preocupar além da sua mesa de RPG. Tá? Então deixa as decisões dos jogadores, né, serem impactantes na campanha, deixa eles interferirem na história e vai levando com base nisso. Em terceiro lugar, eu acho que você também não precisa seguir tudo à risca, né? Como a gente falou de regras ali, você não precisa decorar tudo, mas você também não precisa seguir todas as regras à risca. A maioria dos RPGs tem um disclaimer inicial que fala sobre a diversão da mesa, e aí vamos colocar aqui diversão como o que foi combinado entre jogadores e mestre sobre o que eles querem daquela mesa, aquilo vale mais do que muitas vezes uma determinada regra. Então, por exemplo, se no seu grupo
a diversão da mesa significa um jogo mais fiel ao que está no livro, ou seja, os jogadores querem uma experiência onde, pô, se a regra diz que meu personagem vai morrer nessa situação, com a rolagem de dados e, pô, se deu esse resultado, vai ser isso mesmo. Se é isso que os jogadores querem, deixe isso acontecer, né? Aí é bom você seguir a risca as coisas. Mas se a sua mesa é uma mesa mais leve, mais solta, onde os jogadores preferem uma coisa onde, por exemplo, uma morte de um personagem seja uma coisa que faz um sentido mais narrativo e não tanto por uma consequência mecânica. Então, por exemplo, eu coloquei um desafio no meio do caminho dos jogadores até a Torre do Mago, que eram uns lobos. E aí eles rolaram mal pra caramba, e eu no dia, como mestre, tava rolando super bem. E aí eu destruí os personagens, matei eles antes deles chegarem lá no Mago, que era o grande vilão da campanha que eles tinham que derrotar. Esse fim, para um grupo de jogadores que está interessado em um certo realismo, digamos assim, ou uma certa fidelidade ao sistema, eles vão achar maravilhoso, porque eles vão falar assim, porra, era isso que a gente queria. A gente queria que, tipo assim, se os dados disserem que tem que ser esse o fim, vai ser esse o fim. Só que tem outros tipos de jogadores que vão preferir uma coisa onde faça um sentido narrativo maior. Então essa morte com os lobos não faria esse sentido narrativo. Já a morte, por exemplo, nas mãos do mago, que é o grande vilão, que de repente está sendo construído há meses durante a campanha, e que finalmente os jogadores vão lá enfrentar ele, e aí de repente ele joga uma magia que mata um dos personagens, esse fim pode ser mais satisfatório para esse outro grupo. Porque eles vão falar, não, isso faz sentido. Esse cara é o grande vilão. Aqui a gente realmente está lutando pelas nossas vidas, né? A gente está realmente aqui lutando pelo bem do mundo, para salvar o mundo. Então, alguns de nós caírem é narrativamente satisfatório. Então, saiba entender qual que é o seu grupo e mude de acordo, sabe? Se é um grupo que precisa, que gosta que siga tudo à risca, beleza. Mas de forma geral, muitos grupos gostam dessa coisa onde a narrativa é um pouco mais forte, ainda que as mecânicas sejam respeitadas, mas onde as coisas façam um sentido mais como um livro, ou mais como fariam sentido num filme e tal. Né, é onde as pessoas buscam muita referência para construir personagem, para construir histórias, etc. Então, nem sempre você precisa seguir tudo à risca. Você pode mudar um pouco as coisas. Mas uma dica importante nesse sentido é: se você vai trocar uma regra no momento, porque você não entendeu a regra, você não sabe exatamente como a regra funciona e você não quer parar o jogo para ir olhar no livro, o que você pode, mas se você não quiser fazer isso, a minha sugestão é sempre você ser honesto com os jogadores e dizer, ó, gente, eu vou tomar uma decisão agora X, onde a gente vai definir que a resolução dessa situação vai ser essa, mas eu vou consultar o livro posteriormente à nossa sessão para ver certinho como que a regra funciona. E aí, a partir da próxima sessão, a gente vai seguir a regra à risca. Tá? Você pode fazer isso. Então, se for uma questão de momento que você está mudando a regra porque naquele momento não faz muito sentido ou porque você não entendeu direito, seja honesto, fala com o grupo, fala, gente, eu tô mudando aqui, tô decidindo isso agora, mas depois eu vou dar uma olhada pra gente, né, seguir no resto da campanha com a regra certinha. Mas também, se você quiser mudar uma regra do sistema para a campanha como um todo, dizer para os jogadores, ó, gente, essa regra vai funcionar diferente, pode, claro que pode. Mas é importante você fazer e pensar nessas mudanças de uma forma que seja justo para todo mundo, certo? Então não mude regras que vão beneficiar um ou dois jogadores só do grupo. Faça mudanças, se você vai realmente fazer uma mudança, faça uma mudança que vai ser para o grupo inteiro, ou que vai ser uma mudança que vai te dar uma tonalidade específica para o seu jogo. Então, por exemplo, você vai jogar D&D. D&D é um jogo muito heróico, assim como Tormenta, assim como Pathfinder. Eles são jogos mais heróicos, os personagens são muito poderosos, eles, né, são capazes de, depois de um certo nível, de lutar contra criaturas, né, muito poderosas, deuses e tudo mais. Então, se de repente você quer fazer uma campanha que é mais dura, né, um pouco mais sombria, você pode ignorar algumas regras ou mudar algumas regras para fazer com que durante o jogo os jogadores sintam essa dificuldade de viver naquele mundo, de enfrentar os monstros daquele mundo, a mortalidade naquele mundo, né?
E só que para isso você precisa, obviamente, conversar com os jogadores e entender se é isso que eles querem, certo? Então combine com eles antes e ajuste de acordo. Você não precisa seguir tudo à risca, mas se os jogadores acharem que isso é importante, né, de repente é válido você não desviar tanto das regras, beleza? Em quarto, fugir é sempre uma opção. E aí essa é uma dica, tá? Que ela vale para você instruir seus jogadores. E também como jogador, se você joga RPG, lembre-se sempre que fugir é uma opção. Mas essa é uma dica que é muito importante para você como mestre, para você pensar nos seus NPCs e nos seus monstros. Os seus monstros devem sim ter instinto de sobrevivência, porque isso é uma coisa muito natural de qualquer criatura em qualquer mundo que a gente esteja falando, né? Mesmo no mundo de fantasia, no mundo cyberpunk, no mundo futurista, as criaturas, os seres, independente do nível de inteligência deles, eles têm instintos, né? E sobreviver é um instinto que é muito forte em qualquer criatura. Então, lutar até a morte é uma coisa que muitas vezes é mais irreal do que a própria magia que existe no mundo. Então leve em consideração com seus monstros que muitas vezes se eles estão perdendo uma batalha, ao invés de lutar até o fim e morrer, eles podem bater em retirada, eles podem sair fora. Né? É válido e é algo que muitas vezes você pode trazer esses personagens depois de forma recorrente, mostrando que eles aprenderam com a derrota anterior, com a fuga anterior, e nesse próximo combate agora eles estão mais preparados, mais poderosos, né? Sabem melhor como lidar com o grupo. E se você estiver do lado dos jogadores, obviamente, o grupo fugir para viver mais um dia e continuar contando a história também é válido. Então você passar esse conceito para os jogadores é importante, porque tem alguns jogadores que acham que porque eles estão jogando um jogo e tudo mais, as coisas têm que ir até as últimas consequências. E não é bem assim. Óbvio, depende do estilo de jogo, se esse for o interesse do grupo, tudo bem. Mas em geral, é importante você colocar na mesa e dizer para os jogadores que essa é uma opção e que inclusive os NPCs vão, né, usar disso como estratégia, né, para poder sobreviver. Então leve isso em consideração aí durante as suas mesas, tá? E aí, ainda nessa linha, pensando em NPCs, em personagens que o mestre, né, vai controlar ali, todo mundo precisa ter um objetivo, né? Então o item 5 aqui é todo mundo precisa ter um objetivo. Não só os personagens precisam, né? Os personagens dos jogadores precisam ter objetivos nos seus backgrounds, uma motivação, etc. Mas os monstros e os NPCs também precisam. Essa motivação não precisa ser grandiosa. O NPC, o monstro, ele pode só estar querendo sobreviver. Ou ele pode estar querendo crescer na área onde ele trabalha. Ou ele pode estar querendo ganhar dinheiro. Ou ele pode estar querendo. Ele tem um interesse romântico. Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa, literalmente. Mas é importante que NPCs e, enfim, criaturas que vão ter impacto direto com os jogadores, que eles tenham algum tipo de objetivo, porque senão vira uma coisa de assim, os jogadores só estão ali para matar monstros. E é um estilo de campanha válido, mas se os jogadores gostam da parte do roleplay, da parte da interpretação, da parte de interação com o mundo, você dar objetivos vai ajudar a essas interações serem mais fáceis e até você entender como que um NPC reagiria aos jogadores, aos personagens dos jogadores, se esses jogadores, por exemplo, ameaçassem esse objetivo que ele tem. Então, às vezes não é um NPC que é um vilão, mas de repente o grupo chega para esse NPC e fala alguma coisa que tem a ver com esse objetivo que ele tem, e é o que os jogadores falaram, às vezes é uma coisa num sentido mais negativo, um antagonista, né? Onde eles estão indo contra uma parada que esse NPC acredita. Pô, de repente isso vai fazer esse NPC não gostar tanto assim dos jogadores. E aí a interação social entre eles vai mudar de tom. Isso vai fazer a campanha ser muito mais interessante de forma simples. Então você não precisa pensar muito. Basta você ter lá que esse NPC tem um interesse romântico numa personagem X. E aí de repente os jogadores falam mal dessa personagem. Pronto, isso já pode ser mais que suficiente para esse NPC não gostar mais dos jogadores, dos personagens dos jogadores. Então você pode trazer essas motivações ali com pequenos detalhes. Você não precisa escrever um textão gigante, basta você ter isso definido e naturalmente durante o jogo isso pode te ajudar e enriquecer muito a sua campanha, tá? Em sexto lugar,
A gente tem assim, um jogo que foi feito para ser divertido, que é o que a gente falou. Todo mundo quer se divertir, isso é óbvio. Essa é a coisa mais óbvia possível quando a gente fala de RPG, porque a gente tá falando de um jogo que você joga com seus amigos ou com pessoas ali que você, né, quer ter uma interação legal. Mas, existe uma questão, além do que eu falei de o combinado, né, o que foi combinado entre o grupo e respeitar esse combinado como a diversão, né? Pensando que isso é a diversão, o que foi combinado não vai sair caro, né? Se as pessoas respeitarem. Mas é a questão de que, se você joga principalmente online com pessoas que você não conhece, às vezes num servidor ou alguma coisa do tipo, ou né, você começou a jogar e você tá com esse grupo há algum tempo, existem muitos relatos de grupos onde as pessoas são extremamente desrespeitosas, seja com o mestre, seja entre o grupo inteiro. E aí, cara, tem uma máxima que é não jogar RPG é melhor do que jogar um RPG bosta. Então, assim, se você tá jogando, se você vai narrar pra um grupo e esse grupo não te respeita, não leva a sério o que você tá fazendo, todo mundo chega atrasado, né? Sabe, tem um certo descaso com as coisas. Cara, às vezes é melhor você simplesmente parar de narrar pra essa galera. E se você joga num grupo como jogador e você tá passando por uma coisa parecida também, o grupo é estranho, eles não têm uma boa relação, cara, vale a pena você sair fora e ir buscar outra coisa, sabe? Às vezes pode ser difícil achar outra mesa e tal, mas, de novo, não jogar é melhor do que jogar um RPG merda onde as pessoas não são legais, sabe? Então você precisa estar se divertindo e isso faz, né? O aspecto social é muito importante para isso. Então, se você está numa mesa ruim, sai fora, corre, não fica, tá? Número 7 é um que é meio óbvio também, mas é assim. Em sétimo lugar, a gente tem aqui, você não precisa de coisas extras para jogar RPG. O que eu quero dizer com coisas extras? Tudo que você precisa para jogar RPG é as regras. Você não precisa de mais nada além das regras. Ah, não precisa de dado? Claro, mas hoje em dia existem aplicativos no celular e se você for no Google, você consegue rolar dados direto na pesquisa do Google. Você põe lá rolar 6d6. O Google rola esses 6d6 para você. Então assim, todo mundo tem um celular hoje em dia, você consegue literalmente fazer isso. Se você está jogando pelo Discord, tem bot de graça no Discord que você dá um comando e ele faz a rolagem para você. Então, você não precisa comprar coisas, você não precisa gastar grana com coisas para poder jogar, né? O sistema, o jogo em si, talvez você vai precisar comprar o livro, mas alguns sistemas têm versões gratuitas, versões mais básicas do jogo com as regras mais simples possíveis para você poder jogar. D&D tem isso. Eu acho que, se eu não me engano, Tormenta também tem isso. Que muitas vezes eles chamam de jogo rápido, né? Que é uma versão resumida das regras, só para você poder começar e poder dar o start no jogo logo de cara, né? Então, até nisso é possível economizar, se você quiser, só as regras mesmo dá para economizar nesse sentido. Mas todo o resto, miniaturas, mapas, música, artes, os próprios dados, torre de dados, não sei o que. Isso não é necessário. Você não precisa de todas essas quinquilharias para poder jogar. Você precisa do seu grupo, você precisa das regras. Pronto. É isso. Ah, a ficha do personagem. Pô, dá para você fazer as fichas online, em PDF, dá para você, cara, pegar uma folha de caderno e ir anotando as coisas, olhando a referência da ficha que você tem no computador ou no celular. Então, assim, você literalmente não precisa gastar nada extra. Se você quiser, você pode, e muitas dessas coisas melhoram a experiência, né? São positivas para a experiência, mas você não precisa delas. Então, se você tem medo de que, tipo assim, putz, eu não vou começar a jogar o meu RPG aqui porque eu não tenho isso ou aquilo, cara, você não precisa. Só vai e joga. Chama o grupo, fala, gente, não tenho todas as coisas, mas eu tenho as regras e eu tenho os PDFs aqui. Vamos assim? Bora. Você não precisa ter um VTT, lá o Foundry, Roll20, você não precisa, né? Alguns desses você ainda até consegue criar contas gratuitas e isso ajuda bastante, mas não é necessário. Você pode fazer tudo ali na base do velho e bom papel e caneta ou digitando num bloquinho de notas, né? E isso é mais do que suficiente para você poder jogar, tá? Não é gastar dinheiro não pode ser uma desculpa para você não jogar, beleza? Até porque existem sistemas gratuitos também, além dos
dos jogos rápidos, que são versões resumidas, normalmente grátis de sistemas já grandes e tal, existem vários sistemas gratuitos aí na internet. Dá para você achar e começar a jogar alguma coisa. E aí, em oitavo lugar, a gente tem assim, ó, nem todo mundo vai gostar da maneira como você mestra. Então entenda, né, aquela coisa que a gente falou de se autoconhecer, que, cara, cada mestre tem um jeito de conduzir o jogo, cada RPG, cada sistema, né, se beneficia de um estilo de mestre diferente. Então, um mestre que é mais eloquente, que vai usar palavras mais rebuscadas, mais difíceis, tem alguns RPGs que se beneficiam de um mestre assim, onde a mesa vai ser melhor naquele sistema se o mestre tiver esse estilo. E outras mesas onde quanto mais direto o mestre for, mais, sabe, simples for a narração, também vai melhorar, entendeu? Mas tem uma questão pessoal também. Os jogadores também tem que se sentir confortáveis com o seu estilo de narração, e às vezes não vai bater. Às vezes você vai narrar para um grupo de pessoas e a forma como você desenvolve o jogo não quer dizer que ela esteja errada, só quer dizer que ela não é compatível. E tá tudo bem, não tem problema nenhum nisso. É só uma questão de vocês se entenderem e talvez não combine de vocês jogarem junto. Você tenha que narrar para outro grupo ou para outras pessoas e essa pessoa ir buscar um outro grupo de RPG, entendeu? Então é normal isso acontecer. E aí, além, né, meio que amarrado com outras coisas que a gente falou, número 9 é você vai cometer erros e vai fazer escolhas ruins. Não se preocupe com isso, tá? Não tem jeito, todo mundo erra. Eu já errei várias vezes narrando, você também vai errar. É normal. O que importa é a gente saber olhar para esses erros, não para apontar o dedo pra gente mesmo e falar assim, nossa, como eu sou burro, eu errei. Não, mas é entender que assim, pô, eu errei, então tá, então eu vou ficar atento na próxima vez que eu for narrar esse mesmo jogo para não fazer isso de novo. Né? Usar isso como um aprendizado de uma forma positiva. Se você, né, você pode fazer isso só com essa reflexão interna, de às vezes você mesmo perceber que, putz, eu viajei na hora de descrever uma determinada regra e, né, a mesa deu uma bagunçada por causa disso. Então na próxima sessão eu vou corrigir. E aí é uma reflexão sua. Mas também pode ser pedindo feedback para os jogadores. E é aquilo que eu falei, se o jogador souber falar com você, souber explicar, às vezes, o porquê que ele não gosta de uma determinada coisa, ou às vezes até te elogiar, falando que, pô, ele gosta muito do seu estilo e tal, é você saber levar isso, mas com tanto humildade no caso de elogios, mas sem se autodepreciar no caso de uma crítica, né? E não levar assim pro pessoal no sentido de que, ah, putz, esse cara tá me atacando, esse meu jogador tá me atacando. Não, cara, às vezes ele só tá incomodado com, sei lá, às vezes você narra certas cenas com um nível de gráfico visual, né, sobre ferimentos e morte e tal, que o jogador não se sente confortável. Então, às vezes, vale a pena você dar uma diminuída para acomodar um pouco melhor. Se você achar que, tipo assim, pô, nesse tipo de mesa, o que tinha sido combinado aqui ia ser assim, e agora o jogador tá, né, se incomodando, vale a pena você conversar, tentar entender, mas assim, tudo é uma questão de bom senso também e de ter uma boa relação. Então, se você achar que, pô, não, é válido o que ele tá falando e vamos conversar, vamos tentar achar um meio termo, acho que esse é o melhor caminho para sempre, certo? Então, de sempre fazer. Então, busque melhorar pouco a pouco, tente fazer essas reflexões, tente não levar uma crítica pro pessoal, mas também não deixe o elogio inflar seu ego demais e achar que você é o último biscoito do pacote, tá? Né, você pode ser um bom mestre, eu acredito que você seja um bom mestre, mas todo mestre tem espaço para melhorar, todos, não tem nenhum mestre perfeito, né? E aí, por último, em 10º lugar, explore vários RPGs. Cara, isso é assim, crucial se você quer narrar bem. É jogar mais de um RPG. Ficar jogando o mesmo RPG a vida inteira, narrando o mesmo RPG a vida inteira, não vai te fazer um bom mestre. Tá? Você pode até ser bom para aquele grupo, com aquele sistema específico ali, porque você conhece ele de cabo a rabo, mas se você pegar um grupo um pouco diferente, que quer explorar um aspecto diferente do sistema, ou às vezes quer jogar uma coisa diferente, você vai sambar, porque um sistema não te dá referência para tudo, sabe? Só jogar D&D não vai te dar referência para você jogar outras coisas. Só jogar Ordem Paranormal, só jogar Chamado de Cthulhu, só, sabe? Você às vezes vai ficar muito nichado, muito especializado numa coisa, mas na hora que você quiser jogar outra parada, ou narrar outra parada, ou você for interagir com um grupo que
tem uma dinâmica um pouco diferente para abordar naquele sistema, você vai às vezes se frustrar, né? Então, cara, existem milhares de sistemas de RPG no mundo. Muitos deles têm português, é fácil de achar, não é tão complexo assim de ler. E, cara, então experimenta, tenta jogar, tenta narrar, tenta, né, explorar esses sistemas diferentes, porque assim, ó, não só a experiência de jogar e narrar esses sistemas vai te ajudar a ver outras mecânicas, outras coisas que são legais, né, que estão por aí, mas essas mecânicas, essas dinâmicas desses outros RPGs, esses conceitos que existem em outros RPGs, você pode aplicar nos seus jogos, na campanha que você está narrando. Então, às vezes você narra D&D, mas você vai jogar chamado de Cthulhu, e você vê uma dinâmica, alguma coisa que faz parte daquele outro RPG que você fala assim, tá, isso aqui eu consigo transportar pro D&D quando eu quiser fazer uma aventura de D&D que é mais puxada para um horror, por exemplo, né? Porque Cthulhu tem essa linha. Então, pô, eu posso pegar essa ideia, esse conceito e transportar para lá. E também mecânicas, às vezes tem algumas mecânicas específicas e alguns sistemas que elas não estão tão engrenhadas no sistema em si. Elas são mecânicas que você conseguiria pincelar ela à parte e levar para outro sistema e falar, tá, eu vou aplicar nessa one shot que eu tô narrando, nessa campanha eu vou testar, trazer, importar essa mecânica desse outro sistema para cá e usar. Isso é totalmente possível de fazer. Só que, óbvio, entra na questão de você, óbvio, discutir com os jogadores, falar, ó, eu tô querendo testar isso, vocês se interessam, vamos fazer e tal, tal, tal. Mas isso te abre esse leque de opções e vai fazer você entender e compreender muito mais o que é possível no RPG, além de um sistema só, né? Então, essas são 10 dicas, 10 coisas que valem muito a pena você internalizar e repetir para si mesmo, para te dar um alívio sobre a pressão de mestrar. De novo, mestrar não é um bicho de sete cabeças. Eu já falei aqui de várias coisas que às vezes parecem que você deveria fazer, como por exemplo, ter um monte de dados, os livros, decorar tudo, e você não precisa de nada disso. Você pode se livrar dessas amarras e aí você consegue narrar com muito mais facilidade, tá? E você não precisa ter essa pressão de, para narrar eu preciso disso, daquilo outro. Internaliza essas 10 coisas que vai te ajudar bastante a começar e também a às vezes se desbloquear na narrativa que você já faz, certo? Mas aí é importante nessa busca por se aprimorar, nessa busca por tentar melhorar e tudo mais, se conhecer, é você entender a função do mestre dentro do jogo, né, dentro do RPG. Então, qual que é essa função? Quais são as funções do mestre dentro de um RPG? Então, assim, a função do mestre é contar a história, é saber as regras de cor, ele tem que gerar diversão para os jogadores, é a obrigação do mestre gerar diversão para os jogadores. Então, né, meio que respondendo algumas dessas perguntas, mas falando de forma mais profunda sobre isso, a realidade é que assim, o mestre, ele não precisa fazer nada disso, e ao mesmo tempo ele precisa fazer algumas dessas coisas que eu citei, né? O mestre é um jogador na mesa, então ele faz parte da diversão, mas ele não precisa ser obrigado a gerar diversão para os jogadores. Os jogadores têm que também estar dispostos a se divertir e gerar diversão entre eles, né? Obviamente o mestre tem um papel ali de conduzir algumas coisas e tal, mas não é obrigação dele gerar essa diversão para ninguém. Alguns RPGs facilitam esse entendimento do papel do mestre dentro do jogo, o que é esperado dele dentro do jogo, e outros RPGs deixam, né, meio que o mestre e os jogadores um pouco, de certa forma, em conflito, né, como se eles fossem, de certa forma, antagônicos. O mestre, né, vai criar os desafios, as dificuldades, as amarguras ali para os jogadores, né, e os jogadores estão tentando sobreviver. Pode existir isso, mas mesmo assim, em geral, a ideia é que os dois se misturem, né, e que seja uma coisa mais fluida entre os dois, né, uma troca de fato entre o mestre e os jogadores. Então, você não tem essa obrigação de gerar a diversão do grupo, né? Todos escolheram jogar aquela mesa, então eles têm que se dispor, né, e fazer um esforço para uma diversão coletiva, isso é importante.
Porque, assim, no final não adianta nada. Você, mestre, criou lá um plot, vários desafios, a aventura e tal, e aí o grupo decide ir pra um. Eles decidem ignorar completamente porque eles não gostaram do que você fez. Pô, isso não vai ser divertido pra você, como mestre. Você é um jogador na mesa, você precisa se divertir também. Então, precisa ter essa troca. O que você quer propor e o que os jogadores querem tem que estar alinhado, né? E isso vai facilitar que essa diversão coletiva realmente aconteça, porque os jogadores vão saber que do lado deles, o que eles propuseram você ouviu e vai acatar e respeitar, e o que você está propondo eles também tiveram interesse. E aí você, como mestre, vai se sentir melhor, mais confortável na sua função, né? Então é importante fazer isso, tá? É importante ter esse diálogo, essa troca, né? Mas além disso, assim, no que a gente falou de regras, obviamente, você não precisa ter um conhecimento enciclopédico das regras, você pode jogar, já falei, o livro foi feito para ser consultado, não se preocupa, né? Mas sim, de certa forma, parte da função do mestre é gerar cuidar dessas regras, né? Saber como conduzir elas, como interpretar elas. Então, assim, existe um cuidado que você precisa ter de aprender as regras, de ter elas ali, pelo menos o básico, na sua mente com uma certa facilidade. E, num caso de uma regra muito específica, de algo que nunca aconteceu antes na mesa, que, putz, como que a gente resolve isso? Vai lá no livro, certo? Então não tem essa preocupação. Em termos de história, eu já falei aqui, né? Mas é bom repetir. Você não precisa e você não deveria ser o único responsável por contar a história que está sendo contada ali na mesa. Então isso quer dizer assim, você não precisa estruturar a história como se fosse um roteiro ou como se fosse um livro, né? O ideal é que você crie situações e você deixe que as ações dos jogadores e as decisões deles influenciem para que lado isso vai. Obviamente os dados ou a mecânica que faz, né, as decisões ali irem para frente. E aí com base no que os jogadores, né, fazem, você responde, você tenta adaptar as situações e trazer consequências, trazer, né, os acontecimentos pós as decisões deles. Então você tentar forçar os jogadores numa única direção, ou você limitar a forma como eles podem conseguir informação para, eles têm que falar com esse NPC específico lá no Cafundó do Judas, muito provavelmente os jogadores vão ter dificuldade de chegar nisso, porque às vezes eles vão querer outros caminhos, eles vão querer explorar outras coisas, e é bom você dar esse espaço, então até para você não se frustrar, né? Então assim, numa one shot e tal, uma aventura um pouquinho mais estruturada pode fazer mais sentido. Mas em aventuras que tem mais de uma sessão ou campanhas longas, é melhor você criar situações, né? Você pode até ter planos e ter ideias de onde você quer chegar com aquilo, porque, de novo, a improvisação ela fica muito melhor se você planeja. Né? Vocês provavelmente conhecem os Barbichas, que fazem tem aquele canal Improvável, que eles fazem o show de improviso. E tudo ali é improvisado, eles vão, pegam coisas da plateia e fazem as brincadeiras, fazem as piadas e tal, tudo no improviso. Só que por que eles são tão bons? Porque eles treinam, né? Eles têm jogos que exercitam essa improvisação e que eles fazem esses jogos de improvisação entre eles e com as pessoas, né, que fazem parte da produção deles, etc., constantemente. Há 10 anos aí, sei lá quantos anos que eles têm canal na internet, até mais que isso, que eles fazem. Então, você ter um plano, você pensar, você tentar planejar algumas coisas não é ruim, né? Mas você tem que deixar um certo espaço aberto porque os jogadores precisam ter impacto na história. E aí a improvisação vai vir em cima de, tá, eu já tinha pensado que a motivação do vilão é essa, né? Os jogadores foram para esse outro caminho, o que isso impacta? Como eu conecto as duas coisas? E aí aí é onde entra o exercício da improvisação. Mas se você já tem algumas informações preparadas, vai ficar mais fácil. A preparação ajuda a improvisação a ser melhor, né? E o grande problema de você forçar a narrativa numa direção é que o que acontece? Num filme, num livro, num anime, num mangá, etc., o autor ele tem controle total sobre os personagens.
Se ele quiser que o personagem fale A ou B, ele dita isso na hora que ele escreve o roteiro. Se ele quer que o personagem vá para um lugar X ou Y, ele também escolhe isso na hora que ele está construindo o roteiro. No RPG isso não existe. Né? Os jogadores têm que ser responsáveis pelas decisões dos seus jogadores, dos seus personagens, melhor dizendo, e eles precisam ter essa liberdade. Então, se você tenta podar isso, você cria um problema, que aí a experiência dos jogadores não vai ser tão legal e você vai se frustrar também como mestre. Então você precisa ter um equilíbrio dessa coisa. Então planejar é bom, você saber para onde você quer chegar é bom, mas você tem que deixar espaço para que isso seja explorado pelos jogadores. Né? E você pensar mais em gatilhos e consequências, né? Eu fiz o gatilho, os jogadores agiram de uma forma X. Qual que é a consequência disso, baseado em onde eu quero chegar lá na frente? Sei lá, vamos supor que você sabe que o vilão da campanha é o mago que tá na torre, lá numa montanha distante. E os jogadores têm que descobrir isso, né? Durante a mesa, durante a campanha toda. Beleza, você já sabe isso. Como eles vão chegar lá, você pode fazer de várias formas. Vai colocando pequenos gatilhos, missões que eles vão fazendo em lugares diferentes. E toda vez que eles chegam em um lugar, eles ouvem falar desse mago. Ou eles veem alguma coisa que esse mago fez nesse lugar. E tem, né, marcas ali históricas da presença dele, ou não dele diretamente, mas de criaturas que ele comanda, né? De repente ele comanda lá uns monstros que andam, perambulam por uma floresta. E aí quando o grupo chega nessa floresta, eles veem isso, eles começam a conectar. Então você sabe onde você quer chegar, você cria alguns gatilhos, mas você deixa as ações dos jogadores seguirem, entendeu? Sem você forçar um caminho assim que, não, primeiro eles têm que ir na cidade A, depois eles têm que ir na floresta, depois eles têm que ir na montanha. Você não precisa ditar exatamente assim. Se eles quiserem ir da cidade para a montanha, eles podem. Deixa eles fazerem isso. E aí você ajusta de acordo para poder, né, compor ali melhor a situação. Mas é importante você entender que você conta a história sim, mas você conta a história com eles. E não sozinho, não forçando. Senão é mais fácil você escrever um livro, é mais fácil você tentar escrever a sua história, né, de uma forma mais estruturada e não num RPG de mesa, tá? E aí, né, o que é importante? É importante você internalizar aí essa questão de ser um esforço colaborativo, né? E aí, assim, falando da minha experiência, quando eu comecei, isso é uma coisa bem tradicional de quem começa, é essa ideia de que você precisa ter uma história super bem elaborada, porque às vezes você tem medo de improvisar na hora, porque você acha que as suas ideias não são boas, etc. Então, não fica com esse receio, sabe? Faz e vai. Quando eu comecei a narrar, eu tinha um pouco disso, tentava forçar algumas situações, e aí eu fui percebendo que assim, eu tinha uma certa frustração com os jogadores por causa dessas ações malucas, decisões loucas que eles tomavam e tal. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que, na verdade, o problema não estava neles, estava na forma como eu estava montando as aventuras, na forma como eu estava planejando as coisas e tentando forçar eles numa direção. Então, hoje, o que eu costumo fazer é isso. Eu tenho uma linha guia, eu tenho uma ideia de mais ou menos onde eu quero chegar. Eu crio desafios e algumas consequências ali possíveis para aquele desafio imediato. Mas se os jogadores fizerem uma coisa muito doida, eu tento ou adaptar uma das consequências que eu já tinha pensado e tal, ou a consequência que eu já tinha pensado, ou eu crio, né? Eu tento criar alguma coisa na hora, mas eu deixo eles escolherem. E aí as minhas mesas elas não são 100% improvisadas de forma alguma, tá? Mas eu tenho um plano que é aberto. Então ele fica ali, né, assim, mais aberto. Eu não vou entrar em muito detalhe ainda sobre quanto você deve planejar ou não, porque isso eu vou fazer um outro vídeo, tá? Mas eu realmente acredito que um bom plano, né, que você tem ali estruturado, vai fazer a sua improvisação ser mais qualificada, tá? E aí a gente fala disso mais a fundo em outros momentos, tá? Mas esse é o geral, assim. O que eu quero que você tenha em mente é só que não é legal você tentar forçar tanto uma história específica. Se for uma one shot, vai fazer mais sentido você ter uma estruturazinha, tá? Você consegue ter mais para guiar os jogadores, ainda mais se você tem um tempo limite para narrar aquela one shot e tudo mais, ter uma estrutura ajuda. Mas se você está narrando uma campanha e tal,
abrir um pouco as opções pode ser mais benéfico, vai ser menos frustrante para você e menos frustrante para os jogadores também, certo? Então, tendo esse entendimento, entendendo isso, né, você vai ganhar essa experiência com o tempo, você vai explorar isso melhor, né, vai melhorar a diversão de você, dos jogadores, vai melhorar a qualidade geral da mesa se você tiver isso em mente, mas assim, a gente falou uma coisa que talvez vocês não saibam reconhecer ainda em vocês mesmos, que é o estilo de mestrar. Porque a gente falou sobre a função do mestre e que às vezes o seu estilo não vai bater com o de outro o que os jogadores estão procurando, ou que a forma como você narra é boa para um sistema específico, mas para outro sistema não vai combinar tanto, porque também os sistemas têm, né, qualidades específicas, estilos específicos. Como que é esses estilos? Como que você descobre o seu estilo? Como que você refina ele? Então, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre descobrir o seu estilo de mestre. Qual que é o seu estilo de mestre? Né? Se você já é mestre ou se você não narra ainda, é um bom jeito de você descobrir. Não quer dizer que esses estilos sejam assim à risca, né? Que você precisa seguir certinho eles, mas é para dar uma ideia, tá? Então, na verdade, os estilos que eu vou listar aqui, que são meio que reconhecidos assim por vários lugares diferentes, citam eles como, né, em estudos sobre RPG e tudo mais. Mas eles são conceitos e a maioria dos mestres eles cabem em mais de um desses estilos, sabe? A gente costuma ter mais de um deles porque nós somos figuras, né, pessoas complexas. A gente não cabe numa caixinha só. A gente, né, tem uma multitude de coisas. Então, mas é importante você entender quais são os pontos positivos, negativos e tudo mais, e tentar identificar em qual você acha que você tem mais a ver, né, quais deles, para você saber onde estão os seus reais pontos positivos nesses estilos e onde você pode melhorar, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eles não estão numa ordem positiva específica aqui, eles têm ali os pontos fortes e fracos, né? Mas é mais para você poder expressar isso mais facilmente para você e também para os jogadores. Porque se você chegar para um grupo novo e falar, ó, meu estilo é esse, eu gosto de narrar dessa forma, vai facilitar que os jogadores falem assim, eu não gosto muito desse tipo de mestre. Ou, não, é exatamente o que eu estava procurando. E aí você vai ter uma facilidade de sinergia ali com os jogadores muito maior, né? Então, e assim, né, nem toda mesa é para todo mundo, é aquilo que a gente falou. Às vezes nenhum RPG é melhor do que nenhum RPG é melhor do que um RPG bosta. Então é meio que essa a ideia, né? Isso ajuda a evitar problemas. Então tem 5 estilos de mestres diferentes. Qual dos 5 você se identifica mais? Vamos ver. A gente tem o seguidor de regras, tá? Esse é um mestre que ele segue as regras à risca, ele depende muito ali do livro, das tabelas e de todo o sistema, do aparato do sistema que ele está narrando para poder desenvolver o jogo, né? Então, por exemplo, em batalhas, esse é um mestre que ele vai usar à risca a ficha ali de monstros, né? Com cada detalhe, ele vai tentar usar todas as habilidades. Ele muitas vezes vai pensar de forma estratégica e tática para os monstros para maximizar a forma como as ações deles vão funcionar, porque ele entende que, né, o jogo foi estruturado para aquilo e ele gosta de usar isso como parte da narrativa dele, né? Ele vai preferir usar as mecânicas do jogo, por exemplo, para definir consequências e as possibilidades muito mais do que ele tentar decidir. Então, por exemplo, ao invés de se o jogador fala que tá na dúvida de uma coisa ou outra, ao invés do narrador, nesse caso, tentar narrar várias possibilidades ou dizer ali e convencer o jogador de alguma coisa, não, ele vai literalmente virar pro jogador e falar assim, rola um dado. E aí, com base no que tirar no dado, é o que vai ser decidido. Cai no que a gente falou, por exemplo, anteriormente, né, a gente estava falando antes sobre as 10 coisas que você precisa saber antes de narrar, sobre a questão de, tipo assim, quando você segue a risca bastante as regras, isso é muito útil para uma mesa onde os jogadores querem que as consequências do jogo sejam, entre aspas, mais justas. Justas no sentido de que os dados e a sorte determinem, certo? Então esse é um tipo de mestre que, por exemplo, numa batalha, ele não vai mudar
alguma coisa no meio da batalha para tentar evitar que os personagens sofram uma derrota grandiosa ou que eles todos morram, por exemplo. Ele vai deixar os dados decidirem isso. E se os dados decidirem que é o fim, né? Mas isso não é necessariamente justiça, tá? Eu já fiz um vídeo uma vez falando sobre isso, mas basicamente assim, só porque os dados são aleatórios e só porque isso tá jogado ao acaso, isso não quer dizer que seja justo. Até porque se a gente for pensar em justiça em termos legais, a lei ela é neutra, mas cabe aos advogados e ao juiz interpretar essa lei e interpretar a situação. Então, às vezes, uma determinada coisa que alguém faz pode ser interpretada de formas diferentes por pessoas diferentes, né? Então, num jogo de RPG, quando a gente olha para a regra também é neutra. Ela é feita para ser assim universal, sem favoritismo, né? Mas o mestre pode entender que, de acordo com o acordo social da mesa, de acordo com o que aquele grupo se interessa de fato em jogar, talvez ir a 100% na base da letridade não é tão legal. Então ele pode usar outros recursos narrativos, recursos ali do mundo, às vezes que não são tão mecânicos, para tentar aliviar uma situação ou modificar uma consequência, um resultado de alguma coisa. Isso vai depender muito do que foi combinado entre o grupo e aí o que é justo nesse combinado, né? E aí isso é o justo. Né? O justo é o que está combinado entre todo mundo. Se todo mundo combinou que não, vamos até o fim com as rolagens de dados, beleza. Se não, então o justo é o mestre entender naquela situação qual que é então o resultado que vai ser melhor para aquele grupo, certo? Então a aleatoriedade não é necessariamente justiça, mas tá na visão da galera que gosta desse estilo de jogo mais realista, entre aspas, né, que tem esse quê de eu não sei o que vai acontecer, isso pode ser importante. Então, se você se enquadra nesse estilo, e se os seus jogadores principalmente gostam desse estilo, vai funcionar bem nessa linha, tá? Alguns RPGs que funcionam assim, né, que podem funcionar bem para esse tipo de narração, é D&D, Pathfinder, Torment e tal, que são jogos que têm regras mais robustas, mais bem detalhadas, que muitas vezes vocês podem ouvir as pessoas usando o termo de crunch, que é quando o sistema ele tem bastante regra, ele tem essa quando ele tem essa crocância que eles chamam, né? Que é esse crunch. Então, esses sistemas costumam ser mais direcionados para os seguidores de regras ali. O segundo tipo ali de narrador, estilo de mestre, é justamente o narrador. Esse é um mestre que gosta de focar em criar uma história envolvente, priorizando a narrativa sobre as regras. Não quer dizer que ele jogue as regras fora, ou que ele ignore elas necessariamente. Mas se uma determinada situação se apresentar onde uma regra pode atrapalhar o resultado que está sendo construído narrativamente, só no roleplay ali, na interpretação, esse é um tipo de mestre que muitas vezes vai deixar de lado a regra naquele momento e não, né, vai fingir que ela não existe. Então, né, uma coisa que pode acontecer. Então, por exemplo, às vezes numa situação de um diálogo, por exemplo, entre os jogadores e um NPC, e é um diálogo mais acalorado, que eles estão tentando convencer, normalmente você precisaria de uma rolagem, né, para determinar se você consegue convencer o NPC ou não. Mas um narrador, não, um mestre narrador, ele pode olhar para essa situação e pensar assim, tá, eu vou priorizar os argumentos dos jogadores. Então, se os jogadores usarem argumentos que eu considero bons o suficiente para esse NPC, ou seja, na mente desse NPC, nos objetivos que ele tem, né, na relação que ele tem com esses personagens, esses argumentos são bons o suficiente, eu não preciso da rolagem. A rolagem ela é desnecessária. Ou se ele ainda quiser usar a mecânica, ele pode dar um bônus, que às vezes nem tá, né? Nem faz parte da mecânica base de você dar esse tipo de bônus, mas você dá esse bônus para facilitar. Então, né, tem alguns meios aí, é uma priorização mais ali da narrativa, do enredo, do desenvolvimento, do que necessariamente da mecânica pura e simples
do jogo, tá? Aí, sistemas assim, né? Você tem Vampiro à Máscara, é um sistema, né, voltado mais para essa parte narrativa e tal. E aí, assim, qualquer sistema que tem essa ênfase maior na narrativa vai se encaixar muito bem com esse tipo de narrador. Aí a gente tem o simulacionista, que é um narrador que ele busca realismo e consistência no mundo dele. Então ele quer planejar os detalhes, ele quer planejar os detalhes do cenário, os eventos, o que vai acontecer. E ele também quer situações de jogo que pareçam um pouco mais reais e menos fantásticas. Então, nesse caso, por exemplo, já para dar um spoiler, um sistema que entraria um pouco nesse sentido é, por exemplo, chamado de Cthulhu. Porque nesse caso, apesar de ter os elementos fantásticos, né, a coisa dos mitos ali de Cthulhu e tal, a maioria das aventuras se passa no mundo real, se passa sobre problemas reais. São personagens, em geral, dentro do jogo, que não são super poderosos, eles não têm grandes habilidades, magias e coisas do gênero. São pessoas comuns lidando com adversidades muito além da capacidade deles. Não é à toa que muitos dos personagens perdem lá a sanidade e tal, justamente porque eles estão lidando com coisas que a mente deles não é capaz de compreender, né, e lidar com aquilo. Então, esse estilo de narração é mais de alguém que quer ter, primeiro, uma estrutura mais bem desenhada, na hora de construir uma história. Então entra naquela coisa que a gente falou de muitas vezes ser uma aventura que vai forçar os jogadores numa única direção, mas é também um narrador que vai escolher sistemas ou, enfim, jogos assim, que vão trazer essas situações onde os personagens não são heróis, eles são pessoas comuns, e eles estão tendo que lidar com algo fora do comum, com o pouco de habilidade que eles têm. Então é um certo simulacionismo da nossa realidade, né? Então, apesar do chamado de Cthulhu não ser exatamente um jogo simulacionista, de fato, eu trouxe como exemplo porque tem esse elemento do nosso mundo e tal. Outro que poderia citar nessa mesma linha, que também não é super simulacionista, mas que tem esse elemento de mundo real, pessoas comuns, é o Delta Green, que tem também essa ligação com o chamado de Cthulhu. Mas existem sistemas que são especificamente simulacionistas. Por exemplo, GURPS, né, que é um RPG conhecido, tem algumas polêmicas sobre GURPS, mas, né, esse RPGs que tem esse direcional de tentarem trazer um maior realismo para o jogo, né? Então, mecânicas que vão, né, reforçar coisas que a gente já vive no nosso cotidiano, mas dentro de um mundo que tem talvez um pano de fundo mais fantástico, sobrenatural, de terror ou futurista e tal, mas ainda dentro desse realismo, tá? Aí a gente tem um mestre modular, que ele se apoia no uso de aventuras prontas e módulos para poder narrar. Então, por exemplo, esse é um mestre que ele não narra aventuras que ele cria, ele só narra aventuras prontas. E não é uma questão de ser preguiçoso ou nada do gênero. Porque dá trabalho narrar aventura pronta também, tá? Você tem que ler lá a aventura, tem que anotar coisas, etc. Muitas vezes você tem que adaptar coisas e tudo mais. Mas a parada deles é que eles preferem ser. Esses narradores, esses mestres modulares, eles preferem ser intermediários e menos criadores. Então eles preferem ser um veículo que conduz a narrativa que já está pronta, do que tentar criar essa narrativa do zero, tá? É meio que essa a ideia. E aí a diferença deles pro simulacionista, porque o simulacionista muitas vezes também usa aventuras prontas porque ele gosta de aventuras mais bem estruturadas, né? É que nesse caso do modular ele não cria nada. O simulacionista, ele até usa aventuras prontas, mas em geral o que ele faz é ele cria a aventura dele e ele tenta pensar nela do começo ao fim, para ela ter uma estrutura bem desenhada. E aí, enfim, a gente já falou que isso tem alguns problemas de fazer dessa forma, que podem acontecer, mas dependendo do estilo de jogo, da mesa, dos jogadores que você tem, pode também, né, dá para funcionar, certo? Então o modular ele vai ali se apoiar muito nas aventuras prontas, livros de campanha, ou livros de cenário. Ele também vai se apoiar muito nos suplementos do sistema. Então, esse sistema que eu jogo tem um livro de monstros, um livro de itens mágicos, um livro de, sabe? O cara vai querer usar tudo isso, porque ele se apoia muito para poder montar
a campanha dele nessa coisa. O principal desafio desse mestre é justamente enfrentar quando os jogadores fazem alguma coisa que tira muito do que aquela aventura pronta estava prevendo, né? Aí esse mestre vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, assim, D&D é um jogo que funciona muito para quem é mestre modular, porque tem um monte de aventura que você pode narrar, aventura pronta, livro de campanha, cenário, tudo mais. Mas tem outros sistemas que fazem também, né? Então, vou dar exemplos, né? Star Trek Aventuras, Star Wars Fronteiras do Império, próprio chamado de Cthulhu. Praticamente todos os RPGs têm aventuras prontas. Alguns se apoiam mais em desenvolver tipo, um número grande delas, outros menos, mas a maioria deles tem, então você consegue achar em praticamente todos os sistemas. E aí, a gente tem, por último, o narrador-autor. Ele parece. O mestre-autor. Então, ele parece com aquele mestre que é narrador, né? Que gosta de uma coisa mais narrativa e tal. Mas no caso desse, o mestre-autor, ele quer criar tudo do zero. Tudo, tudo. O mundo onde ele vai jogar, a história que vai jogar. Ele quer criar tudo, todos os elementos. Ele quer fazer 100% original. E aí, assim, cara, muitas vezes esses mestres conseguem ter uma criatividade muito boa e conseguem criar mundos incríveis direto da sua imaginação. É tipo assim, o RPG é o playground deles, então eles botam tudo ali no RPG, sabe? Ele não usa material pronto, nada, tudo da cabeça deles. Então, são mundos muito ricos em geral, são mundos que vão ter referências a coisas que esse mestre gosta. Então, se ele assiste muito anime, ou se ele gosta, ele vai puxar coisas de referências que ele tem, mas obviamente ele vai criar a versão dele daquilo. O grande problema disso, que em geral não são muitos, mas um grande problema, é que muitas vezes esse narrador ele se preocupa tanto em criar esse mundo que os jogadores e os personagens deles, eles parecem turistas. Eles parecem que estão ali, mas sem muito o que fazer, sabe? Porque a história e o que está sendo construído na mesa não é tanto sobre um certo protagonismo dos personagens, é sobre o quão esse mundo é maravilhoso, o quanto esse mundo é incrível e os acontecimentos que vão quebrar ou enaltecer esse mundo, sabe? E aí os jogadores eles ficam meio que à mercê disso, sabe? Então, são mestres que vão focar muito na narrativa, bem menos em mecânicas ou sistemas específicos. Em alguns casos, alguns desses narradores até criam sistemas, às vezes, para poder compor o mundo que eles estão criando, né, o cenário que eles estão criando, mas tem esse problema de às vezes passar uma vibe de que tipo assim, nós jogadores só estamos turistando aqui porque né, o mestre quer contar a história desse mundo e não a história desses personagens, sabe? Então, nesse caso é difícil determinar assim, um sistema específico né, que funciona, porque como eu falei, em muitos casos os mestres criam os próprios sistemas. Mas tem vários sistemas aí do mundo que existem que você pode usar. Mas em geral, eu acho que muitos mestres que gostam de criar mundos acabam se apoiando em sistemas genéricos. Né? Então você tem alguns sistemas que são genéricos, que são sistemas que servem para qualquer coisa. Você pode jogar qualquer coisa com eles. Então você tem 3D&T, você tem Genesis RPG, você tem o Cypher System, você tem o Savage World, são vários sistemas aí. O próprio GURPS que eu citei antes, né? Sistemas genéricos aí que esse tipo de mestre pode tirar um benefício ali de fazer, tá? Então o que você vai ver? Eu falei dos 5 aqui. Você vai ver que provavelmente você se identificou com um ou mais deles, né? É normal isso acontecer. Ninguém é 100% um ou outro, né? A gente é uma mescla de vários deles e tal. E também pode acontecer da gente ter fases. Às vezes tem uma fase que você tá mais narrando aventuras prontas, né? E aí você é um mestre meio modular. Em outro momento você tá querendo criar tudo do zero. Então você sabe. Então você pode ter momentos também. É normal isso acontecer. Mas o importante não é que você sabe se coloque numa caixa sobre um estilo específico, mas é você entender como que esses estilos normalmente funcionam para você identificar isso na sua narração e aí você poder definir, tá, onde que eu posso melhorar aqui? Quais são as coisas desses estilos de onde eu pincelo, né, de onde eu bebo uma certa referência
e como que eu melhoro isso, né? Como que eu faço para melhorar? Então, alguns jeitos para você identificar, né? Como você fazer para identificar de fato seu estilo e aí refinar ele. Para identificar, o que é importante você fazer é você refletir sobre os tipos de RPG que você mais gosta e o que você mais gosta no RPG de uma forma geral. Então, assim, se você gosta mais de contar as histórias, talvez você se enquadre mais em alguns estilos do que em outros. Se você gosta mais das mecânicas do que de necessariamente contar a história, você vai se identificar com outros. Se seu negócio é criar os mundos, é com outra coisa. Então, o que você pode se perguntar para poder chegar nessas conclusões assim é como que você prefere lidar com as escolhas dos jogadores, né? E aí, dependendo de como você responder isso, você vai ver que você vai se enquadrar em alguns daqueles estilos. Né, você prefere seguir as regras de forma mais rígida, você prefere se adaptar à narrativa. Isso vai te ditar algumas coisas. É, Aí você pode se perguntar também se você prefere criar aventuras ou, né, e aí criar consequências baseadas nas ações dos jogadores, ou você prefere uma aventura pronta onde já vai estar tudo ditado para você ali com caminhos já pré-definidos. Isso também vai te ajudar. Então você reflete sobre isso e tenta chegar em algumas coisas, né? Reveja aí os tipos e tenta, né, encontrar qual que faz mais sentido para você. E aí isso vai permitir que você se descubra aí como você pode aprimorar. Então, para refinar depois isso, depois que você descobriu o seu estilo, os estilos ali que você tem mais a ver e tal, como que você faz para refinar, né? Então, o que você pode fazer, a princípio, você pode combinar elementos de estilos diferentes para melhorar o seu jogo. Só que aí é importante você falar com os jogadores da sua mesa e dizer que você está tentando fazer isso, né, melhorar ali, testar algumas coisas, para que a expectativa de ambos os lados esteja alinhada. Porque senão você vai tentar vir com uma coisa muito louca, diferente do que você está acostumado a fazer, e seus jogadores vão estranhar. Então é bom trocar uma ideia, né? Mas você pode tentar mesclar mais coisas dos diferentes estilos de mestre para fazer o seu próprio. Né? Um outro jeito é você experimentar em sessões curtas, né, tipo one shots e tal, abordagens distintas. Então, por exemplo, você pode fazer uma one shot onde você está sendo um mestre mais modular, porque você está jogando uma aventura pronta. Numa outra one shot você cria tudo do zero, e aí você vai para um lado mais autor. No outro você tenta jogar um jogo que tem uma maior rigidez nas regras e você tenta seguir elas à risca para você ser um seguidor, e assim por diante. Então você consegue ir testando isso, mas de novo, falar com o grupo, entender, mostrar para eles o que você está tentando fazer e até descobrir se eles têm uma preferência por algum estilo de jogo específico. E aí é legal nesse processo você testar RPGs diferentes, você não jogar o mesmo RPG com vários estilos diferentes, porque às vezes nem vai combinar muito, mas você jogar RPGs diferentes. E aí não só você vai se sentir, vai ser legal para você como mestre se desenvolver, porque você vai ter contato com outros RPGs, mas você também vai poder apresentar esses outros RPGs para os jogadores, vai abrir o leque deles, as opções, e até a sua mesa pode ficar melhor, porque vocês não ficam presos num sistema só, vocês podem jogar outras paradas, né? E aí você vai aprender ali conceitos, técnicas, métodos que esses sistemas vão ter disponíveis para você poder se desenvolver, tá? Então, gente, assim, esse vídeo ficou longo, certo? Eu provavelmente vou quebrar ele em partes para ter vídeos à parte aqui sobre alguns dos tópicos que eu falei aqui. Mas ele é uma introdução, na minha visão, sobre o que é ser um mestre, né? E como que você faz. O que na verdade não é só ser um mestre, mas como é ser um bom mestre. E todas as coisas que você precisa começar a refletir e entender, principalmente quando você olha para você mesmo e os seus gostos e se entender como mestre, para você saber onde você pode melhorar. Porque, de novo, ser um bom mestre está atrelado com todas as boas relações e tudo mais, mas está a ver com você buscar melhorias. E aí, para isso, você tem que entender aonde você pode melhorar. E um bom jeito disso é você refletir sobre os pontos que a gente tratou aqui. Então, qual o seu estilo de mestre, quais são as coisas que você não precisa, não deveria se preocupar tanto, né? E todos esses elementos para te ajudar a apresentar um jogo mais legal e se divertir mais enquanto você faz isso para os seus jogadores, beleza? Então esse é o primeiro vídeo de uma série, vai ter vários vídeos aqui ao longo desse ano falando sobre isso, sobre como mestrar RPG, sobre como você pode começar. Eu espero que
isso ajude vocês nas dinâmicas de vocês por aí. Então, se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários, que eu vou tentar responder e interagir com todo mundo. Talvez esses comentários possam virar temas de vídeos futuros, mas aproveitem e sigam aqui, não só no canal, mas em todas as redes, porque eu também faço conteúdos em outras redes aí, conteúdos mais curtos e tudo mais, para vocês saberem o que está rolando e quando tiver novos conteúdos, beleza? Então, até a próxima.